Então, eu me chamo Dulcineia. Eu moro numa região um pouco fria, né? Por isso que eu estou cobertinha aqui, em Freiburgo, né? No sul de Santa Catarina. A minha profissão atual é professora de educação física, trabalho com o movimento, né? Trabalho já com as emoções dos alunos. Então, já entra todo um trabalho aí que foi me despertando ao longo do tempo, né? Então, eu tenho 48 anos, né? Mas esse desejo de ser terapeuta, ele é um desejo bem, bem antigo, Ia te né? perguntar se você quiser contar a história de como é que Aham. surgiu em você esse desejo, assim, de ser terapeuta, né? Eu lembro, assim, de criança, sabe? Sempre estar perto de pessoas, auxiliando, ajudando, olhando as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de compreensão, né? Nesse sentido, assim, eu me identificava e sentia, assim, que era algo que me dava tranquilidade, me dava prazer também, né? E com o passar dos anos, isso foi ficando cada vez mais forte, porque nós continuamos, né, evoluindo a cada dia a gente tem uma evolução diferente. Então, quando a gente chega na adolescência, né, tem toda aquela questão emocional ali, uma carga, né, de emoções na nossa juventude. E eu sempre fui uma pessoa muito boa ouvinte, né, que eu acho que o terapeuta precisa ter esse lado de saber ouvir também, né, sem julgamento, sem essa questão do olhar julgando o que a pessoa está nos contando. Então, teve várias pessoas que diziam, Dulce, por que que você está perdendo tempo e não está indo para uma faculdade de psicologia, né? Olha. Então, a princípio, assim, eu pensava, vou fazer psicologia, só que para mim não era acessível naquele momento fazer, né? Claro. É. Uhum. Não era acessível, mas era algo. Ou assistente social também, eu pensava assim, assistente social que vai trazer toda essa questão do ajudar, do acolher, né? De conduzir Uhum. as pessoas para um processo melhor. E Uhum. aí eu fui vivendo a minha vida, né? Fui vivendo e a minha intuição era muito forte em alguns momentos, assim, né? Eu tinha umas intuições bem fortes. Conversava com as pessoas, aconselhava, né? Nesse sentido de aconselhamento mesmo, né? Que hoje, como terapeuta, é um olhar diferente, não é um aconselhamento. É uma condução de um trabalho que você vai fazendo dentro do processo do método. E aí, das crises existenciais em nós, né? Chegam nos certos momentos da vida, vem as crises existenciais, né? O porquê, o para quê que eu estou aqui. Estou num trabalho que não me satisfaz mais. Mas por que que eu continuo nesse trabalho? Por que que eu não procuro algo diferente? Então, foi nesse momento, ano passado, eu estava assim numa dependência emocional, nos processos de ansiedade, mas era o universo me dizendo, vai, vai, e Muda eu um pouquinho, não, muda um pouquinho. não, fui ficando ali naquele processo, né? Até que um dia, eu voltando do meu trabalho para casa, eu joguei uma pergunta para o universo e disse assim, se é para eu seguir uma outra profissão, que não seja essa de professora que hoje eu estou, que o universo me dê orientações, né? Que a minha mente esteja aberta para receber o que for preciso receber para que eu consiga olhar, porque quando a gente está num processo de negação, a gente não consegue ver, a gente põe uma, uma Venda, né? venda nos olhos, né? E Uhum. você não consegue. As pessoas dizem, mas olhe para lá, olhe para cá, e você olha e não vê nada, né? Porque o processo é interno, é teu, não é com os olhos que nós temos para olhar um objeto, mas o olhar do sentir, o olhar para si, o olhar para olhar para você. Então, nesse momento, assim, né, já falando para vocês como que eu decidi, né, vir para a questão da terapia, eu joguei para o universo. Então, se for para que eu tenha uma outra profissão,
e que essa profissão me realize como pessoa e como propósito, eu estou largando para você, universo. Você faça o que for preciso fazer. Chega um momento que a gente tem que usar essas forças divinas, né? Porque é um processo assim bem, bem íntimo, né? Nosso. E o Aí, racional às vezes só atrapalha, né? isso. Ele só fica dizendo, não vá, pare, fique, olha como que você está bem, está no conforto, não saia desse conforto, fique aqui, Tá né? estável, para que você vai querer se mexer aí? Para Uhum. que sair desse desconforto, né? E às vezes a gente pensa, mas com 48 anos, o que que você está pensando em fazer a partir dos 48? Mas eu estou na metade ainda do caminho, né? Ou, Mais ou ainda 48. mais do que a metade, né? Ainda vai andar mais do que a metade do que já andou. E é o racional que muitas vezes nos limita a isso, né? Uhum. E aí, então, eu comecei a navegar pela internet, umas coisas que eu gostava de ver, sobre ansiedade, sobre sintoma, e um belo dia a Emanuele me aparece ali, né? E eu, opa, aí tem algo que me interessou nessa pessoa, né? Da forma como você falava. Você falava, parece que você já estava falando para mim, porque é o sentimento que nós temos, né? Que você fala muito do sintoma, fala muito do sentir. Aí eu comecei a te seguir e foi, né? Eu também comprei um produto seu, né? Que era a Mente Calma, para toda aquela questão de ansiedade que eu já estava. Uhum. Então, esse processo, ele foi, mas até o momento eu via a Emanuele como a pessoa que está aí na internet, né, contribuindo com outras, ajudando outras pessoas, contribuindo com o seu saber, né. Eu achava isso muito bonito, gratuito, né, porque tem poucas pessoas que fazem as coisas assim para que o mundo tenha evolução, que as pessoas tenham evolução, né? Aí, um belo dia, a Emanuele lança lá uma formação de terapeutas, né? Você que quer ser terapeuta, não precisa ter psicologia, qualquer pessoa pode ser terapeuta pelo método, ressignifique e tal, e aquilo já disse, olha aí o universo trazendo a tua resposta. Agora, o que que você vai fazer? E agora, José? E Uhum. agora, que decisão que você vai tomar? Você pediu, então agora você preste atenção que eu trouxe aquilo que você precisa, né? Aí eu fiquei ali acompanhando, ela postava, falta tantos dias, e eu ali, né? O racional ainda tomando conta. Dando. Uhum. Eu faço essa inscrição, não faço. Faço ou não faço? Eu dizia, mas e daí o meu racional dizia isso, e o meu sentimento dizia, você pediu e agora faça a inscrição, né? Uhum. Então, nesse momento, eu decidi, né, disse assim, agora vai. Vou fazer a inscrição, e daí, Uhum. nesse processo dessa inscrição, a Emanuele tinha todo um roteiro que ela ligaria para a pessoa, para ver se a pessoa ia realmente querer fazer, ela ia conversar, ia contar como que o método acontecia, né, todo esse processo. Eu disse, ela não vai me ligar. Eu, uma mera Duvido. professora de educação física, né? O que ela vai ver em mim como uma professora de educação física, né? Porque eu senti que ela ia ligar para aquelas pessoas que ela sentisse realmente que seriam terapeutas. O sentir dela estava a todo momento nesse processo. Aí ela me liga, né? Dulce, tudo bem? Eu disse. Eu pensei, mas será que é a Emanuele mesmo que está me ligando? Será que ele Será que isso existe? é verdade? Né? Todo esse processo, assim. E daí a gente conversou e tudo mais, né? Aí teve uma questão, assim, que antes desse processo de entrar na formação, às vezes a gente tem uns questionamentos, né, Emanuele? Eu ia te Assim, perguntar se você ficou em aham, dúvida, assim, quando eu disse ok, Dulce, né? Se você quiser, você pode fazer parte. O que que passou na tua cabeça, assim? Se é que passou também alguma coisa, né? aham. Um pouquinho antes, né, de eu
dizer sim para Dizer o você, sim? Aham. né? Voltando um pouquinho ali para trás, né? Que não ressignifica que vai um pouquinho, volta um pouquinho. Volta um pouquinho, e assim é o processo, né? Eu pensei assim, no valor primeiro, né? Que é um investimento que você tem que fazer. Uhum. E eu disse assim, é um investimento para mim, né? Esse investimento vai ser para mim. Uhum. E daí você dizia, você vai se tornar terapeuta e tal, eu disse, vou investir, vou me tornar terapeuta e esse valor vai retornar, e vai retornar, talvez triplicar, lá, sei lá quantos valores, né, nesse processo. E se no meio do caminho eu ver que não vai dar certo, pelo menos eu investi isso em mim mesmo, né? E Uhum. chegou um momento assim que eu pensei, Manoel, será que não é calote isso? Será que é verdade mesmo que ela vai fazer tudo isso que ela diz que vai fazer? Né? Eu falo aqui para vocês como uma pessoa que estou dentro do processo, né? Isso passou pela minha cabeça antes de fazer a inscrição, É, né? porque tem muita gente na internet, né, que promete, promete e não cumpre às vezes, né, o que promete. Isso. É, porque daí você tem que pagar o valor, depois você recebe todas as Uhum. informações e tal, né? Então, assim, ó, assina ali, ó, que ela é comprometida, ela cumpre, ela faz o que é para ser feito, né, nesse processo. Aí também veio uma questão da dúvida, sim, que é tudo online, né, a nossa formação. Outra Aí as coisa. pessoas, né, mas será que online eu vou conseguir compreender todo o processo? Será que online eu vou ter uma conexão com a Emanuele? Né? Uhum. Ou vai ser só Uhum. algo assim que vai se passar despercebido? Eu digo para vocês que eu me surpreendi, né? Dentro dos processos aí que nós tivemos, né? Dentro da formação. Então, a formação, ela é completa, né? Ela tem o começo, o meio e o fim, né? Então, é um processo, assim, de aprendizado enorme para nós, que não temos, né, digamos, não temos nenhuma formação em desenvolvimento pessoal, que não fomos em nenhum momento terapeutas, ele é um processo, é um conteúdo riquíssimo para a gente se apropriar desse conhecimento e para trazer isso tudo de volta no atendimento com o seu cliente, né? Uhum. Uhum. Então, eu me sinto bem feliz, bem realizada nesse processo que a gente teve, né, Emanuele, que foi lá de dezembro, né? E outra Começou coisa que em dezembro. ela prometia, em março vocês vão sair atendendo os seus clientes. Eu disse, meu Deus, Como assim? 3 meses, será que será o suficiente para que eu consiga fazer isso? Uhum. E ela disse, vocês vão fazer. E eu estou aqui, prova viva, para vocês que isso aconteceu. Que Pois é, acontece. perguntaram para a Adri até na quarta quanto tempo que ela demorou para ter o primeiro paciente dela que não fosse o nosso trio, né? Você Uhum. lembra quanto tempo que demorou? Quando você teve o teu primeiro paciente? Nós começamos ali finalzinho de fevereiro para março, né? Então, a gente teve realmente, assim, as aulas iniciaram em janeiro, né? Porque a gente teve Uhum, uhum, o processo todo ali que você fez uhum. de como conduzir, né? De como passar todo o Aos conteúdo. Então, foram exercícios. 2 meses, né? Dois, né? Dois, né? 2 meses, 60 Uhum. dias. 60 dias, é isso aí. 60 dias. 60 Intenso dias de já foi. aprendizado. É, e Uhum, é um comprometimento, assim, muito grande, né? Aí uhum, as pessoas talvez tenham uma questão assim, mas como que esse método funciona? Como que uhum, ele pode ser tão eficiente e você aprender tão rápido em 60 dias? Né? uhum, Porque ele é simples, né? Ele é uhum, muito simples, mas uhum, ele é eficiente. Eu uhum, sempre digo assim, faça o mais simples, mas faça aquilo que é eficiente. Não adianta uhum. você encher de florzinhas e no final não dá certo.
Sabe, Uhum. Manoel, pensando nisso, assim, né, dentro do nosso método, a gente sempre conta umas historinhas, tem umas metáforas, As né? metáforas. Daí eu pensei numa metáfora para o teu método Ressignifique. Olha, essa é nova. Vou aprender junto com vocês aqui. Me conta, então. Aqui são mais mulheres que estão conosco, não tem Mais, homens, aham. mais mulheres. Tem poucos Mas homens, assim, poucos homens. mas tem homens também que fazem parte, né, que tem toda a capacidade de estar aí ajudando. Totalmente. Eu quero mais homens. Eu falei, na formação a gente já tem um bendito fruto. Vamos ver essa turma que vai entrar agora. Se vai ter mais Uhum. benditos frutos entre as mulheres aí. Desafie os É, homens. Aproveite para desafiar os homens que estão nessa isso. live. Tem que ter um desafio. Os homens são também capazes de estar nesse processo do sentir, que Com é certeza. maravilhoso. Com Então, eu certeza. pensei assim, numa situação assim, Emanuele, pensando que todos nós precisamos nos alimentar, né? Aham. Não existe um ser humano que não precise de alimentação, que não precise de terapia também, né? Com Porque todos certeza. nós precisamos de terapia. Então, eu pensei assim, quando você olha um bolo nega maluca pela primeira vez, Hum, imagine um bolo nega maluca, né? imaginando. Você olha aquele bolo, você pensa, nossa, deve dar um trabalhão para fazer esse bolo, deve ser difícil de fazer, né? Ai, meu Deus do céu, quanto tempo será que demora, né? Mas daí quando você vai lá e experimenta aquele bolo macio, gostoso, você diz, nossa, que delícia. Aí você quer saber a receita do bolo, Uhum. né? Só Uhum. que como o método Ressignifique tem uns ingredientes diferentes, na Nega Maluca também tem um segredinho, né? Sempre tem, né? Que você põe a água quente, né? Sobre a farinha, você diz, meu Deus, não vai dar certo isso aqui. Vai Uhum. cozinhar essa farinha, vai virar numa coisa. E no final dá tudo certo. Por Uhum. quê? Porque você tem uma receita, que no caso do método Ressignifique é todo o conteúdo, você tem todo o conteúdo que você vai precisar. Ali tem o passo a passo do que você vai fazer. Ali tem o modo de você fazer, que tem as técnicas, né? Que tem tudo isso. Tem a reprogramação, que nós também aprendemos a fazer. E no final você tem um resultado, que é o teu cliente sendo transformado através do método Ressignifique. Brilhante, amei a metáfora, muito verdadeira, muito legal. E eu, assim, pensando, né, também lá, quando nós entramos no método, você falou assim, ó, vocês vão aprender a fazer hipnose, né, que é um Uhum, segredinho ali do método Ressignifique, que é a uhum, água quente do bolo da nega maluca, né? Porque aquele uhum. ali, é naquele momento que você consegue fazer o movimento, consegue fazer com que tudo aquilo se harmonize e você consegue fazer a ressignificação. Uhum. Aí eu falo, meu Deus, como que é fazer uma hipnose? Será que vai? Será que eu consigo fazer uma hipnose? Ou tem que ter um desenvolvimento mental enorme, eu tenho que ter muitos Poder estudos, sobrenatural. um poder sobrenatural, eu tenho que invocar não sei quem, mas não sei quem e tal, né? Aí quando a Emanuele passa a técnica e você faz com o paciente teu, o teu paciente entra em hipnose, você fica, Deu certo. deu certo. Nem era difícil. Não é, não é difícil, né? Porque muitas pessoas às vezes têm consigo mesma que não vão conseguir fazer a hipnose, né? Uhum. Mas aí já é uma resistência da própria pessoa, É uma né? E crença, né? eu falo por mim aqui, então, assim, contando para vocês um pouquinho sobre esse processo de hipnose, que eu acho bem importante dentro do método, né? Que na hipnose que você faz a ressignificação, que você faz a reprogramação mental. Então, Uhum. a hipnose, para mim, no começo, eu tinha um receio de hipnose em mim, não em fazer a hipnose, Ah, né? era em você. Era em mim, Olha, né? Assim,
né? Só que ao mesmo tempo que eu tenho esse receio, eu também passo e eu atraio pacientes da mesma forma, né? De espelho, na forma de Sintonia, espelho. né? Uhum. Aí a Emanuele, das aulas que nós estávamos, ela fez uma sessão comigo, acessou umas informações, e eu já fui lá para o fundo e fui, né? E ressignifiquei várias situações da minha infância com a minha mãe, né? Eu acreditava que eu não era filha da minha mãe, porque a minha mãe dizia que tinha me pego lá na lagoa, quando tinha os sapinhos fazendo o coachar dos sapos, né? Quando a gente é criança, o nosso cérebro, até hoje, né? Ele entende literal, né? Então, você enquanto criança, por isso que tem que ter muito cuidado, né? Com crianças, assim. Para mim, aquilo ficou gravado como se eu não fosse filha da minha mãe, né? Então, daí em hipnose, eu acessei as informações, a Emanuele fez a ressignificação, fez a reprogramação, né? Volta tudo isso online, gente, não era presencial como nós estamos aqui. E você entra em hipnose online, Só né? era pelo Google Meet, essa era a diferença, né? Aqui é o Instagram, É, lá era no Google Meet, era só essa a diferença. mas nós estamos usando a internet, né? Uhum. É o que hoje a gente tem. Aí fez uma ressignificação. E, e ao mesmo tempo, nós tínhamos dentro do nosso grupo ali um desafio de aceitar ser empreendedor. Porque a partir do momento que você quer ser terapeuta, você vai se tornar um empreendedor. Aí ela fez uma pergunta novamente. Quais eram, né, As as crenças que situações, as limitavam. crenças que te limitavam para você se tornar uma terapeuta e tal. E aí, lá vai a Dulce de novo escolhida, né? Só que aí já Qual era entrou. a crença mais pesada, mais desafiante? A da Dulce. Aí foi uma hipnose regressiva com tema, né? Então, ó, uma regressiva online com tema. Estou aqui prova viva para vocês que é possível. Aí a gente faz todo, né, uma conversa com o paciente antes para entender quais são as crenças que ele tem, aonde que vai estar ali a raiz da questão do problema que a pessoa está trazendo. E a minha raiz, na verdade, era porque na minha família as pessoas, elas sobem, né? Elas têm sucesso e depois elas caem, né? Elas perdem. Isso é desde os meus avós, né? Irmãos, tios. Então, essa era uma crença muito forte em mim, que se eu subisse, eu ia cair, né? De qualquer forma, eu ia cair. Ou seja, Então, nem adiantava subir, né? é, aí entramos, né, num processo ali. Essa foi bem forte, né, Emanuele, que foi a primeira regressiva que eu fiz. Bem profundo. Na minha raiz, assim, até dentro da outra terapia que eu estava fazendo no trio, né, com o nosso grupo, eu estava sendo atendida, e a minha ansiedade, eu disse, eu tenho ansiedade, o processo inicial dele é o medo, né, a causa dele é o medo. E qual que Uhum. era o meu medo, Emanuele? Mas qual que é o teu medo, Dulce, de se tornar uma terapeuta de sucesso, de você deixar de trabalhar onde você está agora e você se tornar uma terapeuta de sucesso, você ganhar o triplo, o quádruplo que você ganha hoje? O que que te impede, menina, de você ir para frente? E ela me fez essa pergunta: o que de pior pode te acontecer se você se tornar uma terapeuta de sucesso? Eu só olhei para ela e fiquei olhando assim. Aí começa o processo, né, Uhum. de ressignificação. Então, eu entrei em transe profundo, senti muito medo, fui para o útero da minha mãe, né? Eu pedia para sair de lá, e a Emanuele, com calma, vamos, isso já passou, né? Isso tudo vai ficar tranquilo. E aí entra, eu estou explicando para vocês como que é o processo da ressignificação, né? Você entra em transe e aí você acessa as informações. E a terapeuta vai fazendo todo esse apanhado de informações e vai ressignificando, dando um novo olhar para cada cena que você está desconfortável. Então, eu estava desconfortável no útero da minha mãe,
Eu sentia muito medo, 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 e ela pedia, mas o medo está onde? Onde que está esse medo? Eu disse, está em mim o medo. E eu chorava, eu pedia para sair, e a Emanuele, com toda a calma, foi me ajudando, foi me dando recursos, saí daquela cena. Aí eu fui para uma outra cena, 2 cenas eu fui nesse dia. Outra cena mais forte ainda do que essa. Só que daí era em vidas passadas, eu acessei até vidas passadas, né? Então eu não conseguia ver, eu só sentia, né? Tem pessoas que são sinestésicas que acabam sentindo mais as emoções. Tem outras Entendo. pessoas que são visuais, né? Que cada um tem um canal de comunicação. E as pessoas visuais, elas conseguem ver as cenas. Então, muitos momentos, nós pegamos pacientes que acessam e veem cenas e descrevem. Em outros momentos, nós pegamos pacientes que só falam das emoções, que sentem medo, que está angustiado, que não consegue, que está difícil. E esse era o meu processo. Então, eu sentia bastante, né? Uhum. E, e a Emanuele pedia para mim o que estava acontecendo, eu não conseguia ver. E ela disse, o que que você precisa? Você precisa de alguém para te ajudar? Teu pai, tua mãe? Eu disse, não, não quero. Meu pai e minha mãe não podem me ajudar. Ela disse, você quer que eu te ajude? Eu disse, sim, venha me ajudar. Eu estava amarrada e ela me deu uma faca, porque eu disse que eu queria uma faca, mas eu não conseguia cortar a corda no meu processo de ressignificação. Então, daí ela entrou nessa cena, ela cortou essa corda, eu me libertei, eu saí, a gente fez todo um processo de ressignificação. Então, a gente volta normal, tô aqui, ó, bem tranquila, não tem Não medo ficou de ficar. regredida, não ficou lá na vida Não, passada. não. E essa hipnose, né, que a gente trabalha, que é a de Erickson, ela não deixa você inconsciente. Você está consciente, eu lembro de tudo. De todo o meu processo que eu passei, eu lembro. Só que eu olho agora, mas não tenho aquele sentimento de medo. Eu falo sobre o processo, eu lembro do que aconteceu e tudo mais. E é isso que vai acontecer com os nossos pacientes, né? Uhum. Então, por isso que é bom nós passarmos também por um processo de hipnose para conhecer e sentir como que isso se manifesta em cada um. Exato. Né? Então, esse processo, assim, foi bem importante para mim. Hoje eu estou aqui, estou tranquila. Se fosse em outro momento, eu estaria muito ansiosa, né? O coração batendo, batendo mesmo, né? Forte, né? Porque na minha ressignificação ela pediu o que que você ouve, eu dizia, eu só ouço meu coração bater, É né? De tão verdade. forte que era, eu só conseguia ouvir o coração, não conseguia ouvir Uhum. mais nada. Uhum. Então todo esse processo ele é muito importante, né? E dentro do método nós aprendemos a fazer e com segurança e com o apoio da Emanuele, né? O apoio lá da plataforma que a gente às vezes conversa, né? Põe questões de manifestar os atendimentos, né, com todo cuidado, não pondo o nome de nenhum paciente, só contando a história, né, todo esse processo. E a Emanuele sempre está pronta para nos auxiliar. Isso é muito importante dentro de um programa de formação. As dúvidas surgem no dia a dia, né? No atendimento realmente, né? E vou aproveitar também esse gancho da Dulce para dizer que a gente respeita muito a crença do paciente. Então, no caso da Dulce, a Dulce acreditava em vidas passadas. Ela acredita em vidas passadas, não que ela acreditava, ela ainda acredita, né? Como ela acredita em vidas passadas, ela conseguiu, né? Ela fez esse acesso a vidas passadas. Ah, Emanuele, mas eu tenho um paciente que ele não acredita em vidas passadas, pelo contrário, ele é avesso a vidas passadas. Tudo bem, a gente respeita a crença do paciente, leva ele até a vida intrauterina, né? Às vezes ele vai lembrar de coisas que estão na linhagem dele, que a gente chama de campo sistêmico, né? E ele não vai acessar vidas passadas, porque isso é uma das coisas que dentro do método eu priorizo muito até
aproveitando, Dulce, tem muitas pessoas perguntando qual que é a minha religião no que estão participando, né, do evento A Causa Raiz. O pessoal está dizendo, né, qual que é a tua religião? Qual que é a tua religião? E, gente, de verdade, eu acredito numa religião a céu aberto. Eu acredito numa religião em que a gente não tem que entrar e nem sair, que é a religião do amor incondicional. Então, eu acredito naquilo que diante do meu processo terapêutico, né? Diante do processo terapêutico, eu acredito e eu valorizo a crença do meu paciente. Então, a Dulce, minha paciente, minha cliente naquele momento, eu não sugeri a ela, vá à vida passada. Ela se conduziu dentro da sua própria raiz. A gente entendeu, né, que o medo dela era de empreender, mas ela precisou ir olhar para a sua raiz. E ela estava presa, então, né, e estava muito amedrontada nessa outra vida passada. Mas se ela não acreditasse em vida passada, talvez ela fosse acessar uma outra cena, uma outra situação que aí dentro da crença dela estava prendendo ela, estava prendendo esse medo, talvez ia até lembrar de uma situação de avô, avó, né, da linhagem, enfim, que tinha então subido e descido, né? Então, isso é uma das, aproveitando aqui que o povo tá, né, hoje as meninas ainda me falaram, olha, a pessoa tá pedindo bastante qual que é a tua religião, qual que é a tua religião, né? Então, realmente, gente, eu me considero uma pessoa espiritualizada, uma espiritualista, e eu acredito na religião do amor universal, assim. Acho que não, para mim, eu respeito, eu acredito em todas as crenças, mas para mim não tem entrar e sair. É, o amor e essa força infinita do divino, ela está disponível a todas. Então, só aproveitando também o gancho aí, você dar uma molhadinha na palavra também, eu já aproveitei, eu ia falar isso no final para o pessoal, mas aí já que veio a calhar também essa coisa da vida passada, né? Porque às vezes as pessoas podem ficar, ah, não, então todo mundo tem que acreditar em vida passada para fazer parte do método? Não. Para ser paciente da Dulce e da Manu, tem que acreditar em vidas passadas? Não, né? Um dos grandes valores da terapia do método Ressignifique é justamente isso, é aceitar incondicionalmente a pessoa que chega na nossa frente, porque não é sobre julgamento, mas é sobre acolhimento, né? Então, é de religião, não é de religião, é ateu, acredita na energia da natureza, enfim, a gente vai encontrar o caminho que é para a pessoa, para o cliente, para o paciente, e aí a gente vai conduzir ele dentro daquilo que é verdadeiro para ele, porque a terapia é feita sob medida. Ela não é um quadradinho que o paciente tem que se encaixar naquele quadradinho que o método construiu, né? Isso é uma das coisas que eu sempre falo para as meninas, e quando a gente discute casos, a gente discute justamente pensando naquele paciente, qual que é o sintoma, qual que é o objetivo daquele paciente. Porque às vezes o objetivo do terapeuta é um, mas o objetivo do cliente, do paciente é outro. Então a gente acolhe incondicionalmente aquilo que o nosso paciente traz como verdade para ele, desde que seja uma verdade positiva, né? Crenças limitantes a gente adora eliminar, adora colocar vírus no sistema, mas se for, né, principalmente essa questão de religião, a gente super respeita, tá? Dulce, te devolvo a palavra, é só que eu peguei esse gancho aí, porque como veio muitas essas perguntas desde segunda-feira tá vindo essa pergunta. Eu falei, meu, e eu sempre esquecendo de falar. Eu falava, olha, hoje fala, mano. Eu falei, tá, vou falar. Agora tá dito, então. E eu trouxe o gancho para você, né? Uhum. Né? Eu também, eu fui batizada na católica, mas não frequento a igreja católica. Eu vejo que o universo é bem, bem grande para a gente escolher aquilo em acreditar mesmo. Respeito qualquer manifestação religiosa, né, de qualquer pessoa, porque isso é seu,
né? Se te faz bem, para mim está tudo certo, né? Tudo ok. Não estamos aqui para questionar e mudar o pensamento, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que na terapia a gente vai mudar o pensamento, de apagar da memória algumas coisas. Não existe apagar da memória. Hum. E falar do apagar da memória, lembrei de um paciente meu que eu atendi, um homem, né? A gente sempre tem mais mulheres na terapia, mas eu também atendi. Normalmente. Aham. Ainda estou num processo de atendimento com ele, né? Um atendimento que eu fiz solidário por questões assim que eu achei que era pertinente naquele momento estar auxiliando aquela pessoa. E ele falou para mim assim, tem coisas que eu fui em uma outra terapia apagaram da minha mente. Eu disse, não tem como apagar da tua mente, tá aí, né? Tanto que daí num processo da própria causa raiz ali que a gente foi passando, que ela começa a gente começa todo o processo em espiral, né? Primeiro você faz a anamnese, você identifica a causa raiz. O paciente diz qual que é a causa raiz dele, não é você que tem que adivinhar. Ele só vai dizendo para você, aqui você faz uma pergunta e aqui é mais uma pergunta e vai indo naquela pergunta, naquele sentimento, naquele sintoma, naquela sensação, e você chega lá na causa raiz. Por isso que o método é simples. E as pessoas acreditam assim que é muito difícil, não é? É só você ter o sentir naquele momento, estar com o paciente, olhando para o paciente, acolhendo tudo que ele traz, e você vai conduzindo ele mesmo a falar aquilo que você precisa, não é você vai dizer, ó, a tua causa raiz é essa. Ele vai dizer qual que é a sua causa raiz. Porque você vai dizer, isso faz sentido para você? Você tem consciência? Agora sim, até no momento eu não tinha percebido isso. Que aqui é onde que está o meu problema, que aqui é onde que está acontecendo as coisas. Ele tendo essa consciência, o processo vai. Né? Não é o terapeuta dizer simplesmente, ó, a tua causa raiz é essa aqui. Não vai fazer sentido para ele. Ele precisa fazer sentido, né? Ele precisa ter o sentido disso para conseguir elaborar todo um processo de terapia e o terapeuta ter sucesso com o seu atendimento, porque não tem como inventar uma causa raiz. Né? Você Até porque tem a que. ressignificação e a reprogramação vão ficar distorcidas, né? Sim. Aí, né, nós fizemos uma outra técnica num outro dia, né? Nesse mesmo dia, no final, eu pedi para ele dar, que a gente fez a causa raiz. Ele disse, nossa, Dulce, você adivinhou minha vida inteira. Tudo, tu sabe? Você adivinha? Eu disse, não, eu não adivinhei, você que me falou, né? Você que foi. Eu só É fui pontuando. técnica. É, e daí ele vai dando pecinhas, né? Tipo um quebra-cabeça, dando pecinhas, você vai juntando aqui, isso aqui encaixa aqui, isso que é o papel do terapeuta, ele vai encaixando as pecinhas e no final você dá para ele tudo aquilo que ele te passou, você traz, né? Sim. Encaixadinho naquilo que é a causa raiz dele. Né? Aí nós fomos para um outro processo de ressignificação, né? Numa outra sessão. Aí ele me mandou uma mensagem, você me liberou de tantas coisas, Dulce, você acessou minha mente lá que eu não lembrava mais as coisas da minha infância, das coisas que e daí vem, né, apagou da minha memória, não tem Aham, como. aham. Nossa, estou tão bem, a minha namorada diz que eu já estou num processo diferente, ela já me sente diferente, eu estou diferente, agradecendo, né, isso na segunda sessão, que a gente fez Uau. a hipnose, né. Uhum. Então, eu falo assim que a hipnose ali, ela é importante. E eu digo para vocês que é simples de se fazer, mas primeiro você tem que se permitir acreditar que você vai fazer, pode Uhum. fazer, né? Aí tem uma outra paciente que eu estou atendendo, né? É uma moça dos 31 anos, então ela a gente está um pouquinho mais avante nos processos, né? Então, a causa raiz dela é a falta, ela trouxe a questão de relacionamentos, né? E a gente foi identificando que ela está no padrão de repetição, porque teve os pais, né, muito problema no relacionamento dos pais, e ela acaba trazendo isso para os relacionamentos dela. Então, a gente traz tudo isso para o paciente na hora do atendimento, né? Nós conseguimos fazer isso, né? Ele é o sentir, é pôr o sentir
trabalhar para você, né? Aí nós fizemos uma técnica com ela, da criança interior, né, que ela ia acessar a criança interior, era para acessar uma cena, ir lá olhar para aquela criança, entregar os recursos e tal. Ela acessou aquela cena, ela já foi para outra, e, e ali já entrou uma regressiva junto, né, todo um processo. Então o paciente, ele se permite mesmo avançar sozinho, né? Muitas vezes você nem precisa fazer um esforço, né? Nenhum. É o paciente que vai trazer para você todas as informações. E nesse processo Só de facilitadores, né, Dulce? é, A gente facilita e apoia, mas o processo quem faz é o paciente. você conduz, né, o paciente dentro daquilo que ele está acessando. Você tem, eu entro junto, imagino a cena, eu vejo a pessoa, os sentimentos, eu vejo tudo ali naquele momento. Então eu entro junto com o paciente dentro desse processo. Então ela De acessou, forma mas entra, né? De transiente. Uhum. e daí nessa cena que ela estava lá entregando, né, tudo, ela fez os pais ficarem juntos, conversar, ela conversou com os pais, né, e eu disse para ela deixar, então, que era dos pais para os pais, que ela viesse, então, para ela hoje, na vida atual, né, e ela dizia, deixa eu ficar mais um pouquinho com os meus pais. Então, você pensa o quanto aquilo estava real para ela naquele momento. Porque eu nunca vi meus pais juntinhos assim. Eu quero ficar mais um pouco aqui. Que Eu disse, sim, amor, pode ficar mais um pouquinho. que lindo. Aí eu pedi se ela gostaria, né, de entregar mais alguma coisa para aquela criança. Ela disse, eu quero dar um presente para ela, né? Olha, Naquele momento, ela disse, eu quero dar um presente. Eu disse, sim, você pode dar. O que que você gostaria de dar para essa menininha? Eu quero dar uma boneca bem grande, num pacote enorme, uma boneca enorme. Eu disse, então faça isso, né? lindo. E eu, como terapeuta, eu já peguei um ganchinho ali, né? Faltou isso para essa menina lá na infância, né? Isso foi uma falta que ela teve. Então a gente foi, e ela acessou uma outra cena, né? E ela foi amamentada até os 6 anos, e ela queria mamar na mãe também naquele momento do processo de ressignificação. Então permitimos isso a ela, né? Porque o paciente tem autonomia total sobre a hipnose, sobre todo o processo, a gente só conduz. E afirmações positivas, né? Aí tirei ela do transe, voltamos. Daí ela chorava de felicidade. E ela chorava de felicidade, né? Porque ela disse, meu Deus, nunca imaginei que eu ia acessar tantas coisas assim. Aí eu dei uma tarefinha para ela, eu disse, então, lembra aquela boneca que você deu para aquela menininha? Você vai se dar essa boneca para você. Mas você, adulta, vai entrar numa loja sendo aquela menininha que queria a boneca e não tinha ganho. Escolhe a boneca sendo a menina, não a adulta. Para minha surpresa, uns dias depois, ela me manda uma foto da boneca que ela tinha comprado. E eu disse, então agora você vai Lindo. brincar com essa boneca como criança, porque era uma falta que ela tinha, né? Uhum. Então, nós, enquanto terapeutas, não tem o julgamento. É o que ela precisava naquele momento, a gente entrega, a gente conduz e nós fazemos todo o processo, né? Uhum. Uhum. Então, estou muito feliz por ela, né? E são resultados, assim, que o paciente também tem que entregar. Se entregar à terapia. Uhum. Porque muitas vezes nós, enquanto terapeutas, nós fazemos o nosso 100%, né? Dos 50 que é para fazer, a gente faz ali. O outro 50 é o paciente que tem que estar junto. Uhum. Aí você começa a compreender que é um processo com duas pessoas, né? O terapeuta e o paciente. Total, total. E Dulce, você encontra a causa raiz na primeira sessão de terapia dos teus clientes? Encontro. Uhum. Encontramos. E depois de quanto tempo da formação, assim, que você, já no teu primeiro paciente, você encontrou a causa raiz, no teu primeiro atendimento, ou depois de quanto tempo que você começou a encontrar a causa raiz? Foi no primeiro atendimento, porque nós temos todo o processo, né, dentro da formação. Então, a gente tem todos os passos, né, a receita, né, de como é o método.
Então, você está pronto quando a Emanuele diz, ó, agora vai atender. Agora é tua hora. E tá tudo certo. Você tá pronto. E muitas vezes você fica, ai meu Deus, será que tô pronta mesmo? Daí você vai lá, você faz tudo o que é para fazer, que tem todo um roteiro, ela passa o roteiro, ela passa tudo. E você vai seguindo aquilo ali, a receitinha, né? A receita. Tem os segredinhos ali no meio que você mesmo vai descobrindo, né? As coisinhas que você tem que pôr, o sentir, uma frase que você tem que falar, uma pergunta, porque a pergunta ela não vem pronta, é na hora que você vai fazer a pergunta, porque é o que o paciente está trazendo. Por isso que é sob medida, não é uma pergunta, ó, você tem que fazer essa pergunta. Segue Né? essas perguntas, né? Não é? O roteiro é, ó, isso tudo aqui vai acontecer. Agora, você sabe de tudo isso, você vai lá e faz, né? Uhum. Então, assim, a causa raiz é muito fácil de você encontrar, né? Porque você tem ali a anamnese, né? Que é o primeiro processo que ela já vai dando umas cutucadinhas, umas perguntinhas específicas, assim, dentro da anamnese, que muitas vezes você nem chega a terminar a anamnese, o paciente já te contou a causa raiz, você já identificou e tá tudo certo. São 13 anos de anamnese, né? Então já é uma experiência que eu realmente passo e eu justamente falo isso para as meninas, olha, pergunta isso, porque isso vai abrir espaço para essa outra situação. Isso vai abrir espaço para essa outra situação, né? Então, é tudo muito pensado. E eu me lembrei agora também dos mapas mentais, né? Das queixas, que também já ajuda a dar um norte bom aí para quando o paciente chega, né? Então, é sempre uma oportunidade de aprender, porque cada paciente é um mundo infinito na nossa frente, né? Mas existe muito roteiro também para dar suporte, segurança, né, para o atendimento. E, claro, tem o contato comigo também como uma forma de tirar dúvidas, de compartilhar, né? Porque esse é o porquê e para que eu estou aqui também, né? Acho que esse é o meu maior movimento também. Então, você encontra a causa raiz aí desde do primeiro, encontrou já desde o primeiro atendimento. Sim. Você já tinha feito terapia, Dulce, antes? Você, enquanto pessoa, já tinha feito terapia? Não. Não. Foi teu primeiro processo terapêutico também. Foi o meu primeiro processo terapêutico, então eu sinto, né, e sei qual que é todo o processo que você vai passar dentro de uma terapia. Uhum, Então, uhum. dentro do próprio método, é oportunizado esse olhar para si. Não é só um roteiro cheio de palavras e cheio de informações. Você começa a se conectar com você e você começa a olhar para você. Uhum. E você percebe ali a questão da importância da terapia. E se Uhum. você sente que tem algo que te bloqueia, procura um terapeuta, que ele vai te ajudar, ele vai encontrar a causa raiz. Muitas vezes a sua vida não consegue ter um direcionamento porque você tem crenças limitantes. Talvez você tenha ali a questão do achar que não merece, né, do não merecimento, que você não é capaz, que daí vem insegurança. E se nós, como terapeutas, vamos olhar para isso como a causa, né, o porquê, e vamos encontrar lá uma raiz, a mais profunda, né, porque muitas vezes a pessoa ramifica, né, tem várias Uhum. raízes. Só Uhum. que tem uma que é sempre bem mais profunda, onde a emoção tá lá, né, quando você toca lá naquela ferida, né, que a Emanuele sempre fala essa questão, né, da metáfora da ferida, e é uma verdade. A minha ferida, ela foi tocada, ela foi arranhada, ela foi rasgada, né? Só que para a gente ter uma cura, nós precisamos olhar, não precisamos ter o medo de olhar, porque o medo nos limita de muitas coisas. Muitas coisas o medo vai nos limitar. Uhum. E o que de pior pode acontecer é você olhar para aquilo que te causa hoje um desconforto.
Eu pergunto, o que de pior pode te acontecer se você melhorar? Corre o risco de melhorar, né? É, o que de pior pode acontecer se você curar essa ferida emocional que você tem. O que de pior pode te acontecer? Uhum. Né? Muitas pessoas não têm essa coragem, né? É porque é um processo, ele é Uhum, doloroso, e muitas uhum, vezes as pessoas preferem estar acomodadas. Mas uhum, tem pessoas que estão acomodadas, mas estão queixosas, né? Se fazem de vítimas, porque eu não consigo, minha vida não flui, porque por causa do meu chefe, é por causa do meu marido, é por causa disso, é por causa daquilo. Mas não está no outro, está em você. É o teu corpo está dizendo, olha para si. Ele está te dando sinais que você precisa olhar para si. Enquanto você não olha isso, ele vai continuar gritando. Ele vai continuar te mostrando. E talvez quando você for olhar, você já está com uma doença aí bem avançada. Porque as nossas causas das nossas doenças são emoções que não resolvemos. E as pessoas às vezes dizem, ah, tá tudo certo para mim, né? Mas aí você começa a conversar, mas eu tenho dor nas costas, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dificuldade de. Tô com gastrite. vai dar uma olhadinha nas suas emoções para ver o que está acontecendo. Uhum, Aí você vai encontrar o que realmente é a tua raiz, né? Porque se você ficar tomando remedinho e fazendo massagem, ele vai te aliviar, uhum. mas vai chegar um momento que vem de novo, né? Então a gente precisa, dentro da terapia, a gente faz todo esse processo, né, de cura, de olhar, do sentir, de reprogramar, né, a pessoa para não sentir mais aquela dor, não sentir mais aquele desconforto. Uhum, uhum. E Dulce, como que você, enquanto pessoa, enquanto terapeuta, né, como que você se sente com esses resultados, sejam os teus, né, sejam os dos teus pacientes, assim, como que você se sente sendo agora uma terapeuta e tendo esses resultados? Eu me sinto uma pessoa realizada, Ai, que uma lindo. pessoa que olhava, né, um tempo atrás, até no começo da terapia, né, lembra lá no começo do processo, às vezes eu estava mais enrugada, assim, né? Hoje eu estou com o semblante mais limpo. Por quê? Porque quando você está em paz consigo mesmo, você consegue olhar para si, consegue ver. Lembra no começo que eu disse que muitas a gente fica vendado? Você olha, mas não vê. Agora eu olho e vejo o que está acontecendo. Agora eu olho para o meu paciente e vejo nele a possibilidade dele se transformar como eu me transformei. Como isso me fez bem, eu quero para o outro também. Então, primeiro comigo, né? Eu estou bem, primeiro comigo, depois o outro. Agora eu sou terapeuta, ajudando outros, né? E vai chegar um momento que eu vou estar ajudando o universo, como a Emanuele está fazendo agora. Você Né? está Já fazendo isso comigo agora também. Você já está ajudando. é todo esse processo, né? E esse olhar de amor para consigo é o primeiro passo. Então, olha para você e se pergunta quem você é hoje. Quem que é você? Você que está nos assistindo aqui. Quem é você? Você tem a resposta, né? Você sabe quem você é? Eu vou ler aqui uma mensagem que eu achei bem legal, né? Que essa é a questão. Você sabe quem você é? Você é a personificação de uma carta divina. Você é um espelho refletindo um coração nobre. O universo não está fora de você. Olhe aí dentro. Tudo que você quer já é. Uau, é isso mesmo. Se você acredita que sim ou você acredita que não, você tem a verdade, né? Porque a vida são as nossas crenças.
É. positivas ou nem tão positivas assim. E aí, como é que tá essa situação aí de prof, de terapeuta? Como é que tá essa empreendedora em formação, já formada? Não sei se você já tem algo para compartilhar, se quer compartilhar também. Me ocorreu de te perguntar isso agora. Aham. Então, eu estou nesse processo de empreendedorismo, né? É um processo que eu também estou passando por mim, né? Mas já aceitei que isso vai acontecer, né? Que eu vou voar, eu vou conseguir e eu vou, né? O processo de prof, né? Tem dias que eu digo assim, tá na hora, mas deu, né? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Uhum. Mas o universo está me empurrando cada vez mais forte, né? Ele Ia vai te chegar um momento que eu vou estar contra a parede e ele diz agora, você não tem mais como se escapar. Eu ia te perguntar se depois que a gente fez aquela ressignificação e reprogramação, se aumentou o número de pacientes te chamando, de clientes te chamando. Sim, Sim? tanto que naquela semana eu fiz 2 atendimentos, né? Depois eu tive mais 2 pacientes que vieram até mim. Então, assim, Uhum. eu tenho uns horários que ainda ele tem alguns horários, não é todos os horários que eu Claro, consigo claro. atender. Eu tenho Uhum. outro trabalho, né? Uhum. E outro trabalho eu já decretei uma morte para ele, vamos esperar, né? Ele chegar no dia Claro. e aí ir tocando esse processo de terapia, né? Uhum. Porque eu me sinto tão bem, eu me sinto tão realizada que é um processo assim interno meu mesmo, né? Que tem que ir, vai, não fica aí esperando, 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 né? Vai nesse processo. E que Uhum. muitas vezes você fica com o pé atrás já pensando, né? Larga tudo, vem tudo, mas se a gente não Uhum. largar algumas coisas, o peso fica só cada vez mais pesado para você carregar. É. Chega um momento que aquela bola ali tá tão pesada que você está se arrastando e você, às vezes, não quer se libertar, né? Mas Uhum. eu digo assim que do início que eu entrei para o processo de formação, para que hoje, como eu estou, como eu penso e como eu sinto hoje, eu estou 90% a mais, Uau. né? Que legal, que legal. É isso. Eu fiz o que a Dulce fez, né? Na minha transição, eu trabalhava em empresa, mas também não me sentia feliz, né? Realizada. Vocês viram o sorriso no rosto da Dulce, não foi só no lábio da Dulce, né? É, mas eu não me sentia realizada na empresa e eu fiz exatamente como ela fez. Estava trabalhando, né? Fiz a transição de carreira que a gente ama, né? Estava trabalhando em empresa, comecei a atender e dei um decreto, né? Eu decretei que quando eu tivesse ganhando o mesmo valor como terapeuta que eu ganhava na empresa que eu trabalhava, eu sairia da empresa. E foi isso que aconteceu, né? Quando a gente decide com o coração e quando a gente realmente se conecta com o nosso propósito maior, quando a gente atende esse chamado do coração, porque o racional às vezes ele fica duvidando, questionando, né? O nosso cérebro reptiliano ali ele fica muito naquela sobrevivência, né? Não, mas vai ter que se desgastar muito, fica aí onde você já conhece, né? Então, acho que esse é um caminho, né, se essa transição aí, ir ajustando os horáriozinhos aí, tanto para terapia quanto para o trabalho formal, por assim dizer, né, nesse momento. E tendo o decreto, logo o universo vai o universo e tua mente, né, teu querer, vai também te direcionando, né? E aí vai chegar o momento da troca, né? De se tornar, então, tão somente ou tudo isso que é ser uma terapeuta, né? Que é ser uma terapeuta dentro do mundo, de transformar vidas, né? Acho que esse é o mais importante e mais relevante, né?
Se você pudesse, assim, desde o teu coração, para quem que você indicaria o método Ressignifique, assim, essa formação do método Ressignifique? Quem é De que verdade deveria mesmo? fazer? De verdade, desde o coração. Esse é o nosso acordo, desde o sentir. O racional não tem muito espaço. Não, não tem. Então, para ser terapeuta, basta você querer. E você sentir no seu coração, sentir em você esse propósito. Seja você que está só dentro de casa, cuidando de filhos, de marido, mas você sente que você tem algo a mais para dar, né, para entregar, para transformar, esse é o momento. Para você que trabalha num trabalho formal, como eu trabalho ainda, e está decretado, né, um processo que eu fiz comigo mesma, você também pode se tornar terapeuta e fazer esse processo de transição, né? Você vai nesse processo. Seja você de um trabalho mais simples a um trabalho mais elevado, né, profissionalmente, Uhum. para a terapia não existe esse nível, né? Ah, você tem que ter graduação, pós-graduação. Ah, você tendo o ensino fundamental, você sabendo o sentir, né? Você sabendo que é importante você trazer para outras pessoas qualidade de vida, porque a terapia ela traz qualidade de vida, né? Para você que está aí nesse momento assim indeciso ainda, será que eu vou? Será que eu faço? Vá, faz. Faça a inscrição. Eu falo por mim, porque eu tinha a mesma dúvida que vocês. E hoje eu estou aqui, numa live com a Emanuele, terapeuta, fazendo atendimentos num processo de transição, que você também pode estar. Daqui a 2, 3 meses, quando você começar todo o processo de formação. Então, não existe grau de estudo, não existe grau de beleza, né? Ah, eu tenho que ser uma pessoa bonita para ser terapeuta. Eu tenho que ter tudo Ah, resolvido na minha vida para ser terapeuta. primeiro, né? Você se aceita como você é e segue em frente, né? Esse é um processo que você vai descobrindo em você e vai se tornando cada vez mais afirmativa, cada vez mais confiante, cada vez mais segura. Então, eu indico, super indico o trabalho da Emanuele enquanto mentora, enquanto formadora, porque eu estou nesse processo, ainda nós temos uma caminhada, ainda dentro da nossa formação, porque ela nos apoia. Então, pensa, ela deu 1 ano de apoio para nós, né, nessa primeira formação que ela fez. Qual pessoa que fica disponível 1 ano para você? Ah, eu mando uma mensagem para a Emanuele, né? Nós temos um combinado, assim que possível ela me responde. Não deu agora, no próximo encontro a gente conversa, ela fala, ela explica novamente, ela conduz você todo esse processo, se você ainda tem insegurança, porque muitas vezes a gente só comenta mais os casos e ela diz, o que você vai fazer? Eu digo, vou fazer isso aqui. Ah, tá aí, esse é o caminho. Muitas vezes ela nem precisa mais direcionar, nós mesmos falamos, né? E ela dá a validação dela ali, ó, tudo ok. Porque o que ela quer é que todos se tornem excelentes terapeutas e que façam o processo, né? Que saibam o método. Então, ela precisa estar com um olhar cuidadoso, porque esse método é dela. Ela desenvolveu esse método. Então, isso é como uma preciosidade, né? É algo muito precioso. Então, ela não pode deixar. Qual pessoa que vai entregar algo que é precioso para si, para se desfazer? Não vai. Se ela entrega esse algo precioso, porque ela acredita que outras pessoas também vão cuidar e também vão ter esse entendimento e vão conseguir fazer toda essa transformação que ela fez com outras pessoas. É isso mesmo. Esse é o meu sentir. Esse é o meu sentir.
Que lindo, Dulce. Que lindo. Então, nos conte agora sobre você, terapeuta. Como é que você está atendendo? Aonde que você está atendendo? Qual é o teu público de atendimento? Então, o meu atendimento, ele é online, né? Uhum. Nós temos um atendimento online. Eu faço também atendimento presencial, né? Aqui Em em Fraiburgo, Fraiburgo, daí? em Fraiburgo mesmo, né? A gente faz o Galera de atendimento. Fraiburgo, olha aí, ó, terapeuta Estamos aí. formadíssima e pronta. O atendimento online, como eu já comentei com vocês lá no início, né? Ele é seguro, ele é efetivo. Eu estou aqui para dizer para vocês que isso acontece da melhor forma, da melhor tranquilidade. É um processo que traz segurança mesmo. E daí você vai ter o olhar do terapeuta com você, né? Então, eu faço online, que eu fiz toda a minha formação online, e faço, já tenho clientes que eu atendo online também. Uhum. E o online, ele nos dá a possibilidade de atender pessoas lá, né, De Portugal, né? de Portugal, né? Eu tenho uma amiga, né, dentro do método que eu sou terapeuta dela, ela está lá em Portugal, né? Exato. Você veja como que isso nos aproxima, né? Que coisa maravilhosa que nós temos hoje, que é a internet, a gente saber usar, saber fazer desse instrumento algo para transformar vidas, transformar pessoas, aproximar pessoas mesmo virtualmente, mas a gente se conecta com o outro, né? A gente se conecta assim com o outro, a gente sente o outro, nós sentimos o outro, nós vemos o outro. Se está chorando, se está nervoso, você sente da mesma forma. Então, o atendimento online, ele é bem tranquilo, bem confortável. E também o atendimento presencial, né? Quem gosta, né, de estar frente a frente com o terapeuta também é importante. Isso é o de cada um, né? O que achar mais confortável para si. Ó, a Eliane Dallagnol falou que tá com saudade de você, Dulce, que lembrou das conversas que vocês tiveram. Abraço afetuoso. Olha a galera aqui, ó, da formação, a Jéssica dizendo que tá orgulhosa de você. A Cris tá te dando parabéns. Olha, Ah, Silvia, terapeuta integrativa, não vejo a hora de começarem as aulas da formação. Acho que já temos uma nova aluna aí, ó. A Valdirene está perguntando: gostaria de saber como fazemos a hipnose respeitando a religião de um evangélico. Se você, como é que você se sente para responder, Dulce? bem confortáveis. Você pode Pode? também complementar, né? Sim, aham. Como nós falamos no início, né? A questão da terapia, ela não tem a visão assim de religião, né? Se a pessoa se permite, né? Porque na primeira conversa que nós fazemos, a gente explica o método, que vai ter a hipnose, como que essa hipnose acontece, que ela não tem cunho religioso, que as crianças, né, a pessoa mesmo que vai acessar, né? Se ela acredita na Nossa Senhora, está tudo bem. Se ela acredita em São Jorge, está tudo bem. Se ela acredita em forças espirituais, está tudo certo. Nós enquanto terapeutas, não temos o julgamento em questões assim de religião. E a hipnose acontece da mesma forma, porque a hipnose é um relaxamento e você vai descendo, né, o teu racional e o teu emocional é ativado. Então não tem a religião no meio ali, é o teu emocional, o que você sente é o que vai te conduzindo para a hipnose. Perfeito, é isso. Complementando o que a Dulce falou, a hipnose ela não tem nenhum cunho religioso. Ela é apenas e tão somente uma ferramenta de rebaixamento do racional e de acesso do emocional. Porque é no emocional que os problemas estão registrados. Então, a gente ajuda
o paciente a acessar as suas próprias emoções para poder fazer a ressignificação. E aí a ressignificação é feita pelo paciente dentro daquilo que ele acredita, né? Dentro das suas próprias crenças. Então, o terapeuta não tem interferência sobre a crença, né? Porque às vezes as pessoas falam, quando se fala em hipnose, né? As pessoas falam, ah, mas eu vou contar meus segredos, ai, mas eu vou esquecer coisas, né? Não, a pessoa está consciente o tempo todo, ela está conversando com o terapeuta o tempo todo, né? A gente está presente para as resistências do paciente também, né? Se o paciente, eu não estou conseguindo entregar o amor lá para a criança que eu gostaria de entregar, né? Então, a gente também vai conversando enquanto terapeuta, digamos assim, e de maneira saudável a gente vai reorganizando. Ah, ok, Valdirene, se você não usa o termo hipnose, ok. Sim, você pode usar como relaxamento, você pode utilizar como visualização, você pode utilizar como o termo que você quiser, né? A gente, dentro dessa estratégia de amor e verdade, a gente trabalha, né, falando com o paciente sobre aquilo que vai acontecer, mas é uma estratégia individual, né? Eu tenho outras terapeutas que elas também se utilizam, né, desse relaxamento, se utilizam dessa ressignificação sem falar efetivamente que é hipnose. Isso é bem possível também, né? A Mônica Zanella disse que quer te parabenizar, Prof. Dulce, por esse processo de renovação. Que Deus te abençoe. A Nelma, o método tem uma base grande no processo de PNL. Sim, a reprogramação ela acontece com base na PNL, sim. Aguardando a publicação sobre os contatos das terapeutas. Legal. Momento maravilhoso de muito aprendizado. A Valdirene falou que quando ela fez a PNL, eu fiz a hipnose em mim e me permiti, sou evangélica. Exatamente, porque a crença a gente respeita, né? Ninguém interfere na crença do outro, digamos assim. Ah, não, me explicou agora, Dulce, vou falar agora. A mulher, aquela pessoa que perguntou, é se ela deve perdoar um pai que ela tem problema com o pai e o pai já está falecido, né? Então, se ela deve perdoar. E se você acha que ela deve perdoar. Nelma, essa resposta quem pode dar é você, né? Eu posso te conduzir a você olhar para isso de uma forma diferente. Dentro da terapia, primeiro precisamos saber qual que é o conceito de perdoar para você, né? O que é perdoar? Para cada pessoa é uma forma, né? Dentro da terapia, da forma do método Ressignifique, nós olhamos para isso de uma forma que você aceita esse momento, mudando ele, né? Na hora da ressignificação, a gente muda essa cena. Não que essa cena vai desaparecer da tua mente, mas quando você olha para ela novamente, quando você sente aquela emoção, quando você volta lá naquela cena, ela já não te machuca, porque aquela ferida, a gente limpou e ela ficou uma cicatriz. Você vai falar sobre esse assunto, você vai deixar para o teu pai o que é do teu pai e você segue a sua vida. Porque se você ainda está nesse processo de perdoar, o seu pai está junto com você ainda. Você não deixou o seu pai, então você carrega ele junto com você. E isso te traz desconforto. E dentro da terapia do método Ressignifique, a gente dá um novo olhar para esse perdoar. Você vai falar o que precisa, você vai fazer o que precisa no momento da ressignificação. Aí você vai entender que aquilo que aconteceu, aconteceu. Ponto.
Mas o que que você vai fazer a partir de hoje, você sabendo que aquilo aconteceu? Você vai continuar carregando esse peso ou você vai deixar esse peso? Então, o processo de perdoar, ele é íntimo de cada paciente. Eu não vou dizer para o paciente, você tem que perdoar seu pai porque ele é seu pai. Aí é você que tem que ter essa resposta. E nós, como terapeutas, conduzimos você a olhar para isso e a ressignificar. Aliviar a dor. O que que é aliviar a dor? É você paciente que vai nos trazer, né? Nos informar. Então, é sobre isso, né? A Nelma nos ajudou a traduzir a fala lá da nossa contribuinte, da pessoa que perguntou antes, né? A Mônica perguntou se a relação entre a terapia FMR e a constelação familiar. Minha resposta pode falar, Dulce, depois eu falo de todas as técnicas aí. Não sei se você lembra de todas. Eu não, são várias técnicas que nós temos, né? Então, dentro do método Ressignifique, você acaba usando um pouco de cada coisa, um pouco do teu conhecimento, não que a gente vai banir tudo que existe, não é dessa forma. A gente vai trazendo, né, aquele momento que você tem que olhar para o pai, deixar o pai, o que é do pai, olhar para a mãe, deixar para a mãe, você já está trabalhando ali uma constelação, você olhando para o pai, né, você deixando o pai lá naquele momento que você precisa deixar um olhar diferente. Então, a gente traz um pouquinho de cada técnica. E o método, ele engloba tudo isso. Por isso que ele é tão fácil e tão simples, porque não é uma coisa engessada, é algo que você consegue ir articulando e consegue fazendo e consegue conversando. Isso faz referência, isso tem referência para a pessoa, porque você está falando dela, você está falando do sentimento dela. Então, se isso faz referência para ela, se torna muito mais fácil ela olhar e conseguir ressignificar. As bases do método contêm constelação familiar, sim, porque para mim o Bert ele foi um grande contribuidor, uma grande pessoa, né, que trouxe um olhar muito profundo para as relações familiares. Então, tem PNL, tem hipnose, né, hipnose ericksoniana, hipnose sistêmica, tem também hipnose cognitiva, condicionativa, né, porque nesses 13 anos de consultório, eu passei por muitas formações, passei por muitos processos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e o método ele só tem o que funcionou comigo e com os meus pacientes. Então, vocês vão, né, para quem conhece física quântica, vai encontrar a física quântica lá dentro do método, vai encontrar a programação neurolinguística de uma forma um pouquinho diferente, né? A linguagem ela é muito utilizada dentro do método. E também eu uso muito a inteligência espiritual. Então, por isso que quem assistiu a Adriane falando e quem assistiu a Dulce, elas falam muito do sentir, né? Por quê? Porque é dessa inteligência espiritual que não está conectada a nenhum tipo de religião, mas é essa conexão que a gente tem com o todo, né? Então, por isso que eu não consigo enquadrar em algo. Aí tem psicossomática, que a gente olha também, né? Tem todo aquele olhar também da psicanálise, do Freud. Então, eu não consigo dizer é mais isso ou é mais aquilo. Né? Na formação tem uma parte toda de fundamentos teóricos, que vocês vão entrar em contato. Por isso que não precisa ter nenhuma formação, né? Porque esse novo olhar trazido, ele é passado no passo a passo. Primeiro vai para a teoria, depois vai para a prática,
né? E aí eu sei que é na prática que vai vir as dúvidas, as encrencas. Ai, meu paciente não abriu o olho, o que que eu faço? Ai, meu paciente não está conseguindo enxergar. O que que eu agora? Como é que eu faço? Eu não consegui chegar na raiz mais profunda. Como é que eu vou mais profundo? Né? Então, isso tudo, efetivamente, é quem está no corpo a corpo lá com o paciente é que vai sentir, né? Quem está realmente fazendo esse movimento. Por isso que eu realmente incentivo muito e eu digo para as meninas, vocês estão prontas. E meninas, e hoje nós temos o Clodoaldo aqui, ó, que ele tá como o Rosimar aqui, Couto, mas é o Clodoaldo que está atrás do Instagram, ó, ele falando aqui, ó, o bendito fruto entre as mulheres apareceu. Eu não terminei ainda o curso, mas tem me ajudado muito. Olha aí, ó, viu? Apareceu o Clodoaldo aqui, ó. Vamos ver se vai ter mais homem nessa próxima turma de formação, né? Porque é sobre isso, né? É sobre a gente. Quem passou pelo processo é que vai conseguir realmente fazer a diferença. Olha, que legal. Olha o Clodoaldo compartilhando aqui, ó. Eu sou pastor de igreja e estou usando algumas técnicas com os irmãos da igreja. É isso, né? Então, acho que o Clodoaldo aí é a prova viva de que o método acolhe qualquer crença religiosa mesmo. Ele já tinha compartilhado comigo que ele era pastor, né? E eu fiquei muito, muito feliz. Eu tive padres, nessas turmas eu ainda não tenho, mas no método Ressignifique, no programa Ressignifique, que é para autocura, eu tive 2 padres que fizeram o programa, né? Então, isso para mim me traz muita gratidão por saber que realmente não tem limites, né? Porque o nosso objetivo não é a religião ou a outra religião, né? Não é sobre crença religiosa, é sobre ajudar as pessoas. E esse é o propósito de todo mundo, e cada um vai ajudar com o seu caminho, né? Olha que legal, bem bacana. Mais uma pergunta, mais perguntas para Dulce. A Dulce foi tão detalhista, tão esclarecedora, né? Ela foi tão passo a passo com vocês que ela, eu não sei, vocês estão tendo que se esforçar para fazer perguntas para ela, né? Olha só, ela foi muito no passo a passo, foi tirando dúvidas, foi muito legal. Uau, vamos ver. É, né, Valdirene? Você estava com dúvida ali, ó. O Clodoaldo está aí para nos dizer. Ele sendo pastor, vivendo essa experiência de ser aluna aí da formação. Ah, a Eunice, aquela do pai, a psicóloga falou que o meu pai ainda está vivo dentro de mim. É, o vivo, né? Vivo de memórias saudáveis é muito importante, né? As pessoas nunca morrem dentro da gente. Mas às vezes o vivo que a tua psicóloga está falando, Eunice, é o vivo das dores, dos desconfortos, né? Então aí nesse sentido eu valido tudo que a Dulce falou, né? Você é que precisa entender o que precisa fazer, né? Porque matar o teu pai dentro de você, né? Se é isso que você sente que precisa, aí tua terapeuta vai precisar te conduzir para isso, né? Aqui a gente não consegue fazer esse olhar mais cirúrgico, né? Talvez, Eunice, se você quiser chamar a Dulce para fazer uma sessão de terapia com ela, né? Para conhecer e talvez ela entender um pouco melhor sobre isso, acho que te ajuda muito mais do que a gente ficar aqui tateando no escuro, né, Dulce? Acho que fica mais confortável, né? Gratidão, tudo muito esclarecedor. Isso me fortalece no sentido de prosseguir. A Marilza, que legal, olha, Dulce, que bacana, foi sensacional. A Andréia, quero saber mais sobre a fala do perdão.
os tipos de perdão que existe, seria isso o pensamento? Acho que aqui a gente entra em outro tom, né, Dulce? Você quer dar uma... Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque isso aí já entra na crença de perdão, né? Mas passo aí a palavra, Dulce. Reforçando aquilo que eu já falei para vocês, né, a questão do perdão, né, como que a pessoa vai entender o perdão, né? Tem muitas pessoas que perdoa, tá perdoado e segue, né? Tem pessoas que precisam ter um conceito de perdão no momento de uma ressignificação, né? O terapeuta vai ter que conduzir esse processo daí na reprogramação. Se assim ela aceitar, ela dizer, eu não quero mais sentir dor quando eu pensar nessa situação que aconteceu, eu preciso perdoar. Aí tem as técnicas, né, da fogueira do perdão, que tem lá dentro da técnica que a Emanuele coloca, né, tem a oração do perdão, e tudo isso se torna muito íntimo de cada um, como eu já falei para vocês. Então, é um processo que em terapia o terapeuta vai conseguir ajudar você a compreender isso que você precisa nesse momento. Porque aqui nós não temos nós estamos falando de algumas coisas pontuais que acontecem, mas na terapia, nós, enquanto terapeutas do método Ressignifique, a gente acolhe todas essas informações e consegue ajudar você a olhar de uma forma diferente para esse sentimento, que parece que isso ainda machuca, né? O que dá para sentir, porque foi uma vez comentado sobre o perdão, agora volta, né? Essa questão do perdoar. Porque eu também tive que perdoar o meu pai e a minha mãe, É né? por isso que tá vindo Lá, perdão, então, Dulce. porque lá na minha ressignificação, o que eu entendi, que naquele momento eles não fizeram aquilo para me magoar, para me machucar, né? Mas isso eu tenho que entender, não é o terapeuta, isso é meu. O perdoar é aceitar aquilo e dizer, sim, aconteceu da forma que aconteceu, porque eles não conseguiam fazer diferente. Para eles, aquele entendimento naquele momento era o correto, mas a minha mente registrou de outra forma. Então, para cada um de nós, o registro é diferente. Então, pode falar para outra criança outras coisas e não vão registrar da mesma forma que eu registrei, porque o meu emocional recebeu daquela forma naquele momento. Então, quando eu vou para a ressignificação, eu tenho que olhar para isso e entender e compreender que foi um momento e que hoje, se eu continuar com aquele peso, como eu já falei antes para vocês, continuar segurando isso para mim, isso só vai me machucar. E você quer continuar sendo machucado ou você quer viver tua vida tranquila? É uma pergunta que eu faço. Eu decidi seguir minha vida tranquilamente e deixar lá atrás o que era para ficar lá. Que hoje eu entendo, tenho uma outra consciência e sei que isso foi coisas que o meu cérebro registrou literal naquele momento, que isso não foi uma verdade, mas que para mim até o momento que eu não fiz a ressignificação, ele era verdade. Então, é esse entendimento que eu tenho que ter, e é isso que o terapeuta conduz vocês, a olhar nesse sentido. A partir de quanto tempo do curso nós podemos aplicar? Catarina, a gente precisa um mês, né? Dentro da liberação ali do conteúdo, em um mês você já vai saber causa raiz e você já vai poder começar a aplicar. E aí, logo você aprende ressignificação, reprogramação, e aí você já, em 2 meses, você está totalmente com o método encaixadinho para você começar a atender. Ó, a Dulce está validando aí. 2 meses encaixadíssimo, mas causa raiz você já consegue identificar com um mês e uma semaninha aí de formação, você já consegue identificar causa raiz e começar a atender com esse olhar, né? A Rosane, esse curso é reconhecido pelo MEC ou é um curso livre e não precisa desse reconhecimento? Rosane, esse é um curso reconhecido e validado pela ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, ele tem uma carga horária de 150 horas,
que a partir do momento que você encerra a formação, você recebe um certificado e você pode solicitar na Abrat a tua carteirinha de terapeuta holística. Então, se você já teve outros cursos, você pode anexar na documentação e eles te dão, né, vão te dar lá a carteirinha de terapeuta holístico. Então, esse curso é reconhecido realmente pela Abrat, né? Até tem um encaminhamento aí para reconhecimento no MEC, mas a gente não conseguiu ainda dar atenção para tudo isso, né? Então, nesse momento está reconhecido pela Abrat. E, inclusive, os certificados, eles são selados e chancelados pela Abrat, tá? Então, chegou lá a solicitação de vocês na Abrat, já valida, porque a metodologia toda, ela tá validada pela Abrat, tá? Terapia TCC, estão usando com certa frequência. Tem relação com o método Ressignifique? Nelma, não. A TCC, ela trabalha com o presente, com o sintoma do paciente. E a formação do método Ressignifique, ela vai olhar para a causa raiz, tá? Então, não tem conexão exatamente, tá? A Carol, tem certificado? Então, já respondi. Tem certificado, né? O valor daí, vou pedir para a Márcia Aníbal, tá pedindo o valor, eu vou pedir para você entrar em contato com a Dulce, tá? Acho que, Dulce, respondemos tudo. Acho que respondemos tudo. Deixa eu baixar meus comentários aqui. E agora, Dulce, para fechar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem desde o teu coração. O que você gostaria de falar para essa galera que está aqui às 21h05 da noite nos ouvindo ainda? Quando o assunto nos interessa, a gente fica, né? E fica, né? E fica. 3, 4 horas. Só abrindo um parênteses, gente, eu nunca consigo encerrar no horário as nossas supervisões, os nossos encontros. A Manu sempre atrasa um pouco, porque a Manu fala, né? E as meninas ficam lá olhando, escutando, perguntando, né? E acho que isso é o que vale sempre, né? Essa troca, essa entrega. Então, é por isso que é 21h06 e nós estamos aqui conversando, né, Dulce? A gente fica até a meia-noite sem deixar. Desde o meu sentir, né, que nós falamos bastante, né, Manu, e dentro do método a gente fala muito sobre a questão do sentir. Eu vou falar assim como o meu processo todo aconteceu, e num processo de ressignificação, por isso que eu digo que é tão forte algumas questões que acontecem conosco, né, e às vezes soa aquilo na minha cabeça de opa, é isso que eu tenho que fazer, né? Tem o ditado, né, Manu? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, é o que eu digo para você, se você já sabe para onde que você quer ir, você está tendo essa oportunidade de escolher esse caminho. Escolhe esse caminho com amor, com gratidão, acolhe isso que está aí já cutucando em você faz tempo, muito tempo, né? Isso eu falo para você se sentir no teu propósito de vida. Porque você viveu uma vida sem um propósito é viver com os olhos vendados. A vida vai passar e você vai olhar para a sua vida e vai dizer o que eu fiz em todo esse tempo que eu estava aqui nesse universo com vida respirando. Então, o que eu digo para vocês, se vocês têm o teu sentir que hoje, a gente falou bastante sobre o método, né? Que você tem esse desejo e você sente em você que você é a pessoa que está aqui para transformar vidas, eu digo para você, segue o seu caminho.
Segue o seu caminho que você vai estar indo num caminho muito lindo, muito maravilhoso, que é o caminho da terapia. E no seu sentir, se você hoje sente que tem algo que te angustia, que tem algo que te incomoda, olha para você. E se permita olhar para você e dizer assim, eu preciso mudar algo em mim. Então, eu preciso estar num processo de terapia, porque terapia é para todas as pessoas. E se você estiver bem com você, você vai conseguir ver bem melhor o caminho que você está trilhando. Vai ficar muito mais claro e muito mais direcionado para aquilo que você realmente quer fazer para a sua vida. Uau. Gratidão. Gratidão pelo compartilhar, gratidão pelo coração. É muito gratificante para mim ter você aqui, ter todas as terapeutas do método, né? Ter as pessoas que estão na formação também ainda nesse processo aí de olhar profundo para si. E para mim, o maior reconhecimento é ver o sorriso da Dulce, dizendo que se sente realizada. Né? Acho que essa transformação, ela não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro realmente que pague. Então, de coração, Dulce, muita, muita, muita gratidão por ser luz, por me ajudar a iluminar, e por acreditar que sim, é possível transformar vidas e não apenas sobreviver, né? E acho que quando você me fala de sentido, né? Encontrar sentido na vida é o que faz sentido para mim, né? Eu, por muito tempo na minha vida e na minha história, pensei em suicídio, pensei na morte. E quando eu entendi que eu podia ajudar as pessoas a encontrarem o sentido da vida delas, a minha vida teve sentido. Então, eu realmente fico arrepiada quando eu falo sobre isso e ver o teu sorriso naquele momento e sentir você realizada faz tudo valer a pena. Faz tudo valer a pena. Então, gratidão infinita pela tua entrega, pela tua troca. E, gente, quem gostou, quem quer saber valor de sessão da Dulce, entre em contato com ela, né? Porque realmente ela e as terapeutas do método, de modo geral, elas podem ajudar muito vocês. Eu realmente gostaria de poder atender todo mundo, mas eu honestamente não consigo mais. Não consigo mais e esse é o momento de passar o bastão para quem eu confio, né? Então, as terapeutas do método, elas são pessoas que eu assino embaixo, né? E eu realmente, a minha preciosidade, acho que a Dulce foi muito feliz na fala dela, né? A minha joia, o meu cristalzinho, que é o método, ele tá muito em boas mãos, assim, essa galera da formação, essas terapeutas, elas estão fazendo no passo a passo, no sentir, elas conectaram muito. Então, eu transbordo gratidão. Essa é a fala, é transbordar gratidão. E eu realmente encontrei o sentido da minha vida, ajudando as pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. E que bom, Dulce, que a gente pode ajudar pessoas a encontrarem o sentido. Muita gratidão. Beijo no coração. Fique muito, 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 muito bem.